Agora a gente sai da Câmara e vai para o Senado, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou durante o Lead Brasil Conference em Londres que pretende permanecer no Senado pelos próximos 2 anos após deixar a presidência da Casa. Ele ainda ressaltou a vontade de relatar o novo Código Penal. Vamos acompanhar o que ele disse. A minha intenção é permanecer no Senado nos próximos 2 anos. Gostaria muito de cuidar de iniciativas que tive acerca de inteligência artificial, que é um projeto de minha autoria, como será de minha autoria a atualização do Código Civil, como pretendo também, se o novo presidente do Senado assim o permitir, relatar o novo Código Penal do Brasil, que é um enfrentamento que nós vamos ter que fazer acerca de crime organizado, de violência no nosso país. Isso passa necessariamente pelo trabalho do Congresso Nacional. Então, eu ainda tenho 2 anos de dedicação ao parlamento e espero que ele seja tão bem sucedido quanto foram os meus 4 anos na presidência. Está aí o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e do Senado, e está indicando que pretende permanecer no Congresso e no Senado, minha querida Eliana. E veja só a sua ambição de relatar o novo Código Penal. Ele que já é, de alguma maneira, um dos principais líderes da reforma do Código Civil. O Rodrigo Pacheco é advogado mineiro, foi inclusive conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, lá em Brasília, e ele está migrando para essas questões mais jurídicas, né? Veja só que um mesmo senador pode ser o relator, tanto da reforma do Código Civil como do novo Código Penal, ou seja, as 2 leis, de alguma maneira, mais importantes do Brasil podem passar agora pelas mãos do Rodrigo Pacheco. Eliana Passarelli. Olha, podem até passar. Eu só espero que não seja também uma decisão unilateral, onde ele se descobre um grande jurista, e muito me admira que está lá há alguns anos, e não tenha nenhum tipo de decisão no sentido de leis aprovadas que nos leve a um melhor Brasil em termos de direito penal, pelo menos. Porque de civil eu não entendo muito, mas direito penal eu entendo. Então, eu gostaria que esse novo debruçar dos olhos, né, do senador, do presidente, passe exatamente por aquilo que o povo brasileiro mais deseja e mais precisa, que são leis eficazes. Terá essa, digamos assim, produção afíqua, né, e profícua de nos levar a um Brasil melhor? Não sei. E aí, João Belucci, o que esperar de um novo Código Penal relatado por Rodrigo Pacheco? Eu, infelizmente, esperaria mais leniência com o crime, porque é o que se discute que são cada vez mais benesses para criminosos. Uma grande reforma básica do Código Penal seria acabar com progressão de regime, todos esses benefícios para criminosos e todos esses direitos que eles têm, até auxílio, reclusão, visita, que não faz, na minha visão, não faz sentido nenhum essa visita de que a pessoa entra lá na cela do preso, ou visita íntima mesmo. Se você está preso, você está preso. Acabar com esse teto de 30 anos para cumprimento de pena. Veja que tem criminosos que ficam muito famosos, até por uma cultura bandidólatra que estamos inseridos, que ganham séries, filmes, e as vítimas nunca ganham absolutamente nada, só o esquecimento do Estado. Então, acho que eu vejo com maus olhos, ainda mais que ele, como você disse, ele quer acumular duas leis super importantes, como o Código Civil e o Código Penal. E o Código Penal, em tese, ele não é ruim, é que ele foi sendo muito alterado ao longo do tempo, ele é antigo, precisava de uma releitura, mas uma releitura mais pró-sociedade, mais punindo os criminosos, porque é uma leniência total, você cria-se várias brechas, e a gente sabe que na prática o criminoso faz um cálculo e vê que a punição é sempre muito branda, principalmente para esses crimes patrimoniais, e ele sai rapidamente da cadeia. Então, eu lamento que ele queira ser o relator do Código Penal, até porque ele deixa um legado ruim, especialmente da reforma tributária, que foi aprovada sob a sua gestão e que, na verdade, em termos frios, aumentou a arrecadação para a União, tirou mais ainda poder dos estados, que já é uma falsa federação que vivemos, com os estados com pouca autonomia, e agora, além dos prefeitos terem que ficar indo lá com o pires na mão, os governadores vão ter que passar a fazer isso, já que criou um super caixa na União Federal. Então, e o Rodrigo Pacheco é diretamente responsável por isso, e ele lamenta que ele tem pouco trânsito agora em Minas Gerais, onde tem sido bem cobrado pela população, já que as pautas relevantes para todos ele não põe para pautar. Pediu Eliana Passarelli. Não, eu estava ouvindo Belucci, eu só acho uma coisa, não precisa nem renovar nada no Código Penal. Basta... cumprir. Não. Basta voltar à parte geral do Código Penal anterior, de 1940, que todo mundo fala que é velho e não é, e deixar as reformas de 1984. Basta tirar as reformas
acabou, revogue e acabou. Tá Eliana, dá alguns exemplos para a gente. O que, por exemplo, mudaria se a gente voltasse a parte geral a como era antes? Vou te dar só uma. Liberdade condicional, né? Liberdade condicional. 3/4 da pena para o reincidente e metade da pena para o não reincidente. Hoje nós temos 1/6 da pena para o não reincidente. 1/6. 1/6, ridículo, né? E a metade para o reincidente. Então, só aí, vejam vocês quantos anos nós teríamos de pena. Quer dizer, aquele condenado a 40 anos vai cumprir 20, na boa, se for primário. Se não for primário, cumpre 30. Então, sabe, só isso. Eu dou mais. Eu daria outros tantos. Para vocês terem uma ideia, em 1984, nós tivemos, pelo menos, 28 benefícios para criminosos, 28, contra apenas 6 malefícios que a parte geral do Código Penal trouxe. Então, basta ir para 40, que nós estávamos, legal. Para saber mais, arrasta para cima, segue a Eliana Passarelli aí nas redes sociais, né, Zaga? Você sabe que eu concordo com a doutora e, basicamente, até eu gosto de tirar do juridiquês, às vezes, para quem está em casa conseguir compreender bem. O Código Penal, por mais que seja de 1940, ele coloca lá, olha, determinada conduta é crime. Esta conduta, sendo crime, tem uma pena. Essa pena pode ser de tanto a tantos anos, dependendo da situação, tá bom? É isso. Agora, em 1984, surgiu o que a doutora estava explicando, que é a Lei de Execução Penal, que esse é o grande problema. Não, a gente teve também uma reforma do Código Penal. A parte geral do Código Penal. O problema, doutora, é a Lei de Execução Penal. Quando você tem na Lei de Execução Penal todos os privilégios aos bandidos, aí nos gera toda aquela discussão que a gente tinha daquela saidinha, que teve que ter uma reforma lá no Congresso Nacional. O que tem que ter no Brasil é uma reforma imediata. Mas o regime, eu vou dar o segundo, então. Regime semiaberto, regime fechado e regime aberto é coisa do Código Penal. E eu sempre falo para os meus alunos, olhem quem eram os congressistas de 1984. Por favor. E aí? A Lei de Execução Penal, só para concluir o raciocínio, a Lei de Execução Penal, se a gente conseguir reformá-la, a gente vai poder ter mais ferramentas para manter o preso preso. Diferente do que o Bellucci acredita, eu penso o contrário. Não adianta a gente aumentar a pena. Não adianta a gente falar que agora o crime vai ser de 20 a 30 anos. Não é isso que vai fazer com que o crime não exista. Existem outras alternativas, existem outras políticas públicas, inclusive não da área da segurança pública, mas na área da assistência, na área da educação, na área da cultura, para fazer com que o crime não aconteça. Pelo menos é o que diz a criminologia. Agora, você acreditar só que aumentar a pena vai inibir o criminoso de praticar aquela conduta, não é esse o caminho. E, hoje em dia, a gente também tem que pensar no cenário que se tornou as prisões do Brasil. A prisão no Brasil hoje é a universidade do crime. Não é mais um local para a gente afastar o preso da sociedade. Pelo contrário, lá eles têm mais comunicação, muitas vezes, do que a gente. Quando está pegando uma estrada de um túnel, não consegue acessar o telefone, por exemplo. Só para deixar claro, parte geral do Código Penal, que foi reformada em 1984, a gente está falando do artigo 1º ao artigo 120 do Código Penal. Aquela primeira parte que fala da organização de como é que se aplica o direito penal. É lá que está o conceito de legítima defesa, das excludentes, né, dos crimes, de como é que faz a contagem de uma pena, chamada dosimetria da pena, e muitas outras questões como as que nos trouxe Eliana Passarelli. Pediu a palavra, Diogo da Luz. Embora não seja jurista, estou no meio de muitos, não quero entrar em detalhes, sou plenamente favorável à revisão desse Código Penal, pensando muito em voltar a 1984 com algumas coisas um pouco melhoradas. Mas eu queria trazer alguns outros assuntos aqui, aproveitando a Eliana do nosso lado, porque segurança é a coisa que mais angustia todos nós brasileiros. A gente quer andar com tranquilidade na rua, a gente quer ver o bandido preso, e apenas o bandido preso, mas todos os bandidos presos. Agora, eu vejo, tem inclusive um programa lançando nesta semana do Roberto Mota, aqui na PAN, mostrando que tem pessoas dentro da prisão ganhando quase 50 mil reais por mês. Essas discussões que eu quero trazidas, por que as nossas prisões são uma fábrica de dinheiro para criminosos? Como reformá-las? Por que nós temos no Brasil 330 mil ordens judiciais de prisão que não são cumpridas pela polícia porque ela não tem estrutura suficiente? Por que entra ano, sai ano e se continua? Por que só no estado de São Paulo tem 63 mil ordens judiciais de prisão? Cresceu 3 mil de um ano para cá. Essas coisas têm que se resolver. Eu imagino que só essas ordens de prisão sendo cumpridas, nós já teríamos um monte dos bandidos saindo das prisões. Mais gente teria que fazer mais cadeias, mas faça-se
aquilo que for necessário. E veja se talvez, Eliana pode me corrigir aqui, alguns dos presos pudessem estar soltos. Mas muitos dos soltos têm que estar presos, sem dúvida nenhuma. Quer falar, Eliana? Quero. Na verdade, quando se implementou esse regime semiaberto, que obviamente, né, ainda temos o fechado, graças a Deus, na verdade é porque por enquanto tem, né? Por enquanto não sabemos até quando. É que, em verdade, não se dava conta, né, do número de presos que deveriam estar nos nossos presídios. Já começa tudo errado, porque uma das funções da pena é exatamente a de ressocialização, né, e a outra de intimidação. Como é que a gente fala em intimidar algum criminoso se ele sabe que o crime compensa? Principalmente os crimes econômicos aqui. Mas o regime de progressão, me corrija de novo se eu estiver errado, pelo que eu bem entendi, ele tinha uma progressão de penitenciárias também. A de segurança máxima, sim, depois passaria para segurança média, para colônias penais. Exatamente. E assim seguiria até que fosse sendo avaliado gradualmente, não por tempo, mas sim por competência, por disciplina, se ele poderia atingir a o livramento provisório, né? Livramento condicional. Condicional. Mas não, isso não é seguido em nenhum estado, não é? Não é que não é seguido, né, doutor? É que, na verdade, a gente vive num país que hoje é comandado por diversas facções criminosas. Quando você criou essa legislação, com essa progressão de regime, não existiam essas facções. Então, existia um sonho, olha, vamos fazer a ressocialização, vai ser muito bonito, essa progressão de regime, ele vai para uma fazenda agrícola trabalhar para ser reeducado. Isso não existe. Simples, não existe. Ou seja, se não existe, pega a legislação que se tornou inócua e refaz. O que tem que ser reformado no Brasil é a lei de execução penal. O Código Penal você vai ficar variando ali o tempo. Qual que é a pena? Essa pena é de 2 a 6 anos. Então vamos aumentar para 4 a 8 anos. Isso não vai fazer com que iniba a existência da prática criminosa. E quando você pontuou, Diogo, que eu também não quero, é óbvio que eu não quero que o bandido fique na rua, eu quero que o bandido fique preso. Mas antes disso, eu quero que não tenha o bandido. Eu quero que essa pessoa não tenha necessidade de ir para o mundo do crime. Eu quero que esse cara não seja cooptado pelas facções criminosas para começar a vender droga em biqueira. Eu quero que essa pessoa ninguém começa a cometer crime com 40 anos de idade. Essa pessoa começa a cometer crime com 12 anos de idade, com 13 anos de idade, onde deveria estar praticando esporte, deveria estar dentro da escola. Então, o raciocínio da área da criminologia é outro. Não adianta só falar assim, tem que prender e deixar preso. Não, a gente tem que pensar muito mais amplo do que isso. Então, lamento, porque eu acho que tem que ter prisão perpétua. Também. Eita! Você é a favor de prisão perpétua, Eliana? Não sou a favor da prisão de morte, mas de prisão perpétua, tem gente que não se corrige, desculpe. Pode ser que sim, mas aí depende do crime. Então a gente tem que chegar, a nossa casa aqui, o Congresso vai chegar à conclusão de que a prisão perpétua vai funcionar e em determinados crimes. O problema que sempre leva à dúvida aqui, a reflexão a injustiça no Brasil é gigantesca, né? Tem uma questão. No Brasil, a gente não poderia ter um projeto de lei com prisão perpétua, também, né? Por vedação constitucional, não pode ter uma pena perpétua. Não. Vamos ver o que o Pacheco falou também sobre a regulamentação da reforma tributária, porque, segundo o presidente do Senado, o projeto deve ser votado no dia 4 de dezembro. Vamos acompanhar. Finalizado o segundo turno da eleição, o senador Eduardo Braga, que é o relator, já está trabalhando prioritariamente nisso. Eu pedi até a ele um pouco de exclusividade nisso, que ele se dedique à reforma tributária com bastante denodo agora nos próximos dias. E a previsão é que no dia 27 de novembro possa ser feita a leitura do parecer do senador Eduardo Braga na Comissão de Constituição e Justiça. Naturalmente haverá pedido de vista, deve ser votado no dia 4 de dezembro e votando na CCJ vamos levar ao plenário e aprovar a regulamentação da reforma tributária. Eu tenho muita expectativa de que isso possa ser entregue esse ano. Tá aí, ô João Bellucci. Havia a expectativa de que isso fosse votado ainda esse ano e a promessa ficou, portanto, para dezembro. Pois é, Kobayashi, como eu tinha até mencionado, a questão da reforma tributária, infelizmente, ela concentrou ainda mais poderes na União. Muitos especialistas apontam que vai haver aumento da prática de impostos. Em resumo, eles falaram que diminuiu os impostos, diminuiu as obrigações, chamadas obrigações acessórias, mas você concentrou impostos em novos nomes. Na verdade, os impostos continuam altos e continuarão altíssimos e aumentando, especialmente num ambiente de governo gastador e cujo objetivo é arrecadar, até para manter esse tamanho de gastos. Infelizmente, essa reforma tributária terminou de sepultar a nossa federação, que ela é só protocolar, só está escrito que é uma federação. Na prática, os estados não têm autonomia nenhuma e agora terão ainda menos, terão que ir lá ficar pedindo dinheiro para a União.
E lembrando que, infelizmente, muitos governadores do que se chama de direita apoiaram abertamente essa reforma tributária, né? Franquearam, colocaram sua credibilidade lá para apoiar a reforma. Os deputados, inclusive de São Paulo, muitos, o governador Tarcísio também apoiou, deram um grande aval para essa reforma tributária que, infelizmente, termina de vez com a nossa federação e cria estados e municípios ainda mais dependentes da União. E agora o Rodrigo Pacheco, na minha visão, esse é o legado dele, essa reforma tributária do pesadelo e que certamente ainda será objeto de muitas e muitas demandas no Supremo Tribunal Federal, que hoje em dia, de muitos anos para cá, é quem decide absolutamente tudo, tanto em termos da decisão quanto em termos de falar para o público, né, sobre os temas, o que não compactua com o que se deveria ser uma Suprema Corte, infelizmente, viu, Kobayashi? Mas isso certamente não atrapalhará o recesso deles, está garantido o recesso dos deputados e senadores, estava garantida a campanha eleitoral com pouquíssimas sessões, está garantido o recesso para todos eles. O Diogo da Luz, e o que esperar dessa regulamentação? Porque o que tem de lobby acontecendo em Brasília para essa regulamentação é setores da economia buscando por mais privilégios, mais benefícios. E como é que você está analisando aí? Qual a sua expectativa sobre essa regulamentação? Muita preocupação, Kobayashi. Muita preocupação, porque essa pressa pode trazer problemas. Veja que eles têm que votar no Senado até dia 4 de dezembro, pelo menos assim estabeleceram toda essa reforma, que ela volta para a Câmara para ser confirmada ou não nas mudanças que estejam sendo feitas no Senado. Claro, tem muitos lobbies acontecendo. O que acontece é que o nosso modelo tributário hoje é tão ruim, mas tão ruim, que ele mereceria nota 1 no máximo, e esse projeto que está sendo aprovado, ele tinha uma nota 5, talvez 6, pelo que estão mudando, talvez caia para 4, 4,5, 3. É ruim, mas é melhor que o atual. Por isso ele acabará sendo aprovado. Mas eu não tenho dúvida que, já falei aqui hoje até, muitos deputados e senadores só entenderão o que votaram meses ou anos depois, pela pressa com que as coisas acontecem e vão sendo modificadas. A maior parte deles não vai entender o que está votando. Mas o Brasil precisa de um sistema tributário que seja menos ruim que esse, talvez o pior do mundo. Isso é reflexo, Diogo, do baixo nível da classe política no Brasil. Os políticos, eles têm baixíssima instrução e aí a gente acredita que a assessoria deles seja mais preparada, mais capacitada. Só que quando a gente vê esses projetos de lei, essas reformas, que não entregam, na verdade, o que a gente precisa, porque, vamos ser sinceros aqui, todo mundo sempre fala, o Brasil é um manicômio tributário, temos que fazer uma reforma. Aí a gente finalmente chega à conclusão de que essa reforma vai ser pautada, o projeto de lei vai caminhar, só que quem vai fazer? Tem essa capacidade? Por mais que existam assessores técnicos, a gente vai conseguir, de fato, extrair o que dessa reforma? Vamos ter uma simplificação de uma série de impostos que vão se tornar apenas um. Tudo bem, vai facilitar. Só que, em contrapartida, você vai tirar o poder dos municípios. Então, se hoje no Brasil nós temos mais de 5.500 municípios que tentam sobreviver ali com seus impostos, isso vai deixar de existir, vai concentrar o poder no governo federal. A gente já tem a dificuldade desses municípios que têm que passar o chapéu para os deputados, agora esses municípios vão ter que estar embaixo da asa de quem estiver também no governo federal. Será que a reforma tributária valia tudo para ela ser aprovada, Diogo? Será que a gente não tinha que, às vezes, pensar no reflexo que vai trazer isso para a democracia e para as eleições? São vários pontos que tem que ainda ser discutidos enquanto ela está lá. Essas são as mudanças que acontecem enquanto vai tramitando o projeto. Por isso que eu digo, a gente não sabe ainda, nem eles sabem exatamente o que será aprovado. Porque no início desse projeto, que eu já tinha críticas, embora, como eu disse, era menos ruim que o sistema atual. Toda tributação é ruim, mas algumas são péssimas, como a nossa. O que eles propunham? Que haveria menos impostos e um imposto que seria dividido entre estados e municípios, mas que cada município e cada estado pudesse dizer qual alíquota cobraria na sua área. Isso daria condições de competição aos municípios, porque aquele que quisesse atrair mais empresas, mais pagadores de impostos, ele poderia reduzir os impostos, por exemplo, e oferecer algum serviço em troca e assim por diante. Isso vai se perder, mas, lógico, poderá ser corrigido com reforma da própria reforma tributária mais adiante. E vão haver muitas reformas da reforma tributária, não tenho a menor dúvida. João Bellucci, você, vamos supor, deputado federal eleito por São Paulo, está lá na sua cadeira de parlamentar, vai ser provocado a opinar sobre a regulamentação.
O que diria o deputado João Bellucci? Qual seria o seu acréscimo nesse texto? Um libertário, João Bellucci libertário. Diria que, lamentavelmente, ela foi aprovada e agora que está aprovada precisa regulamentar. E brigaria o possível para diminuir as alíquotas, porque, como dito, foi aprovada com alíquotas em aberto. Ou seja, a gente mal sabe o que foi aprovado e as alíquotas vão ser aumentadas. Na prática, vai aumentar imposto. Nunca existiu, infelizmente, nenhum projeto para discutir a reforma tributária para diminuir impostos. Isso nunca aconteceu, até porque o governo vive com o caixa no limite cada vez mais e prejudica a população com a inflação, que na verdade é a inflação que é o imposto que prejudica os mais pobres. O exemplo que o Diogo deu aqui, eu estava lembrando, por mais que você tire essa autonomia dos municípios de poder reduzir a alíquota, trazer uma indústria, investir em determinada área, com a guerra fiscal do ICMS acontecia a mesma coisa. Existia essa disputa entre os estados. Aí o que aconteceu, Diogão? Judicializaram, acabaram com essa coisa. Primeiro crime que fizeram contra isso foi chamar de guerra fiscal. É concorrência. Mas não é guerra fiscal? Não, é concorrência entre os estados. Numa economia mais sensata, se diria concorrência entre os estados. Qual é o crime? Qual é a ação de guerra se um estado reduzir o imposto que cobra das pessoas e das empresas? E se ele tiver capacidade para isso? Não dá para chamar isso de guerra. Isso é favorecer o cidadão, mas isso não gera... o investidor. Se você pegar nos países grandes, eu comparo muito com os Estados Unidos, porque é um país grande, tem poucos países grandes como o Brasil para comparar, que tem mais de 20 estados. Então, pegar nos Estados Unidos, você tem 50 estados, 50 pequenos países, pode dizer, não são nem tão pequenos assim, com regras próprias. Existem alguns estados, são 6 ou 7, onde não há nenhum imposto sobre o consumo, é somente sobre a renda. É muito mais simples. Algumas pessoas gostam, outras não, escolhem onde vão morar. Os municípios decidem se cobram imposto, se cobram, por exemplo, o imposto das escolas no IPTU, se cobram de outra maneira, porque alguns municípios querem ter boas escolas, outros municípios querem ter pessoas idosas. Você tem que dar essa liberdade para daí criar um sistema tributário muito mais equilibrado. E lá eles concorrem entre si. Eu quero ver aquele que cobra impostos de mim, de você, concorrendo por nós e não nós concorrendo feito loucos para pagar para eles. Deixa eu levantar um contraponto aqui para vocês discutirem. Há quem diga que essa guerra fiscal ou incentivo fiscal desenfreado gera insegurança, porque não são raras as empresas que vão lá, montam um pátio ali, uma indústria, contratam um monte de gente, a economia da cidade começa a ser dependente dessa grande empresa que entrou numa cidade do interior do Nordeste, e daqui a pouco muda o governo do estado vizinho, o patrão pega a firma toda, sai daquele local, vai para o outro, todo mundo desempregado, o cara fez curso técnico para aprender a mexer com aquela área, com aquele trabalho, com aquele ofício, já ficou desempregado porque a empresa foi para um outro estado que dava a ele um outro incentivo. E aí as empresas ficam pulando de galho em galho ali e as pessoas que dependem dessas empresas ficam inseguras com o trabalho indo e voltando. E aí, como é que vocês analisam? Eu acredito... O risco? O risco faz parte do negócio. Inclusive, eu acredito que isso é inerente à liberdade. A empresa tem que... Você gosta da Zona Franca de Manaus? É bom para o Brasil? É bom para o Brasil. Inclusive, a gente poderia ter outros pontos. Por que a gente limita lá em Manaus só para poder justificar aquela zona que é escassa, que é distante? A moto 0 km da Zona Franca de Manaus é a moto com maior quilometragem rodada, sendo 0 km, João Bellucci. E ela não ajudou a desenvolver toda a região ali, né? Porque tanto o estado do Amazonas, ali a região norte, ainda são muito pobres, né? Em termos de geração de riquezas. Eu não gosto do termo distribuição de riquezas, porque eu acho muito socialista. De geração de riquezas, tanto que ainda há muita pobreza ali. Então, eu lamento muito com que a gente esteja discutindo uma reforma tributária que vai aumentar impostos, que ela já foi aprovada, né? Isso é certo, já tinha sido negociado. Teve aquela foto histórica lá de todos os líderes partidários celebrando uma reforma que aumenta impostos. Parecia a elite celebrando e a população vendo, como assim vocês estão celebrando o aumento de impostos, infelizmente? E agora isso que você colocou, Kobayashi, muitos municípios, estados atraem as empresas e depois o próprio benefício fiscal é julgado inconstitucional ou ilegal pelo Supremo e aí tem que voltar tudo, cobrar. Várias empresas têm estoque de créditos de impostos que não conseguem usar, porque o Estado dá o crédito tributário e depois limita que você use. A União igual. Você tem esse crédito de imposto, mas você só pode usar uma parte, não pode usar tudo. E as empresas são ricas de estoque de créditos fiscais que não se podem usar. Então, assim, é um pandemônio tributário e acho que com a reforma vai piorar, além da judicialização, que vai ser de todos os temas serão judicializados.
Mas como acha, a concorrência fiscal não gera isso que as pessoas dizem que as empresas ficam nômades rodando por aí, desde que as prefeituras e os governos estaduais tenham autonomia para fazer da maneira que julguem melhor, com liberdade de verdade para fazer bons contratos, dizendo, você terá esse benefício se ficar 20 ou 30 ou 40 anos. Cada um vai decidir dependendo do caso. E a empresa se está, porque se não ficar esse tempo, tem que pagar com multa tudo aquilo, se sair antes. E muitas empresas fornecedoras dela vão se instalando no entorno. Então a mudança fica muito mais difícil depois de 20, 30, 40 anos, quando for. Sendo bem feito, funciona. É só olharmos para outros países que fazem assim. O presidente do Senado prometeu que isso será votado ainda nesse ano. Previu aí para o dia 4 de dezembro a votação da regulamentação da reforma, e a gente estava debatendo aqui o que pode vir nessa reforma, e o Diogo estava defendendo com afinco a liberação dos chamados incentivos fiscais, ou da guerra fiscal, como chamou o Zagarino. Eu quero fazer uma provocação para vocês. Vejam só uma empresa com muito interesse em ter incentivos fiscais, se ela não pode escolher um candidato X ao governo do estado, de determinado estado. E vai lá e injeta dinheiro na campanha. Claro que, de acordo com a regra eleitoral, tem que ser por pessoa física, mas ele encontra algumas pessoas físicas generosas que vão doar e depois cobra um incentivo fiscal. Será que essa liberdade do incentivo fiscal não dá margem para a corrupção, no final das contas? Não só para corrupção, mas por viciar o próprio processo eleitoral, porque não tem pessoas doando para um candidato porque as suas ideias são boas, porque as suas ideias vão fazer o bem para o interesse público, mas porque está doando para ele, porque ele vai dar um incentivo fiscal para determinada empresa XYZ. E aí? Isso é bom ou é ruim? Quero a opinião de vocês. Vamos começar com o Diogo da Luz, que é o defensor do incentivo fiscal. Bom, se dissesse que não ter a concorrência dos estados e municípios pelo cliente resolvesse a corrupção no Brasil, aí eu concordaria. Mas a gente sabe que a corrupção é generalizada. Centralizar as decisões não reduz a corrupção, normalmente tende a aumentar. Agora, o que eu defendo mesmo, muito mais do que dar incentivo para esta ou aquela empresa, é sim dar reduções de impostos para todos os setores. Uma cidade, diga, empresas de serviços em geral teriam menos impostos aqui, porque quer trazer empresas de serviço, porque quer empresas limpas, vamos dizer. Outra diria, empresas industriais terão reduções de impostos e assim por diante. É isso que a gente vê nos países que estão crescendo mais e tem menos corrupção do que aqui no Brasil, que a gente sabe que tem bastante. Então, não é isso que causa corrupção. O que causa corrupção é a impunidade, é a legislação complexa, confusa, que muitas vezes não se consegue entender, e até um regramento judiciário tão lento e tão complicado que também é difícil chegar ao final dele. Ô Koba, quando você disse que isso pode gerar que algumas empresas, por intermédio de pessoas físicas, elas apostem em alguns candidatos, isso já é a verdade, já existe. É o chamado lobby. A diferença é que no Brasil esse lobby não é regularizado. Então eles encontram ferramentas para fazer isso de forma que está na lei, de forma legal, diferente do que existe nos Estados Unidos, que é legalizado. E cada setor tem ali a sua aposta para ter benefício. Que já existe no Brasil, tem que regularizar.